O acordo de Frankfurt finalmente tinha sido fechado. Foram 6 dias cansativos de negociações, e eu consegui a expansão para a Europa que meu chefe perseguia há 2 anos. Meu corpo doía depois das 9 horas de voo, mas eu ainda sentia aquela sensação de vitória enquanto dirigia o carro alugado para a casa dos meus pais. Minha mala estava no porta-malas. Eu tinha prometido para minha mãe que passaria lá antes de ir para meu apartamento, porque sabia que ela ia querer ouvir sobre a viagem, e provavelmente enfiar alguma comida caseira em mim. O sol se pondo deixava o bairro todo com um tom dourado enquanto eu virava na Maple Street. Estacionei na garagem e notei que meu pai finalmente tinha cortado aqueles arbustos enormes do lado do portão. Pequenas vitórias. Meus sapatos pretos apertavam quando desci do carro, ajeitando minha saia lápis cinza. Minha blusa de seda estava amassada por causa do voo, mas eu ainda parecia claramente uma analista financeira sênior que tinha acabado de fechar um negócio importante. Sorri e peguei o controle do portão dentro da bolsa. Meu Challenger estava guardado ali enquanto eu viajava, bem mais seguro do que deixado na rua perto do meu prédio. Apertei o botão, ouvi o clique familiar e o barulho do portão subindo. E então, nada. Só o espaço vazio onde meu carro deveria estar. Não, não, não. As palavras saíram sozinhas enquanto meu estômago afundava. A garagem estava completamente vazia, só com o cortador de grama do meu pai e as coisas de jardinagem da minha mãe. Minhas mãos ficaram dormentes. O controle caiu no chão quando larguei minha mala e corri para dentro de casa. Isso não podia estar acontecendo. Não com o meu carro. Não com o meu Challenger. Entrei pela porta lateral direto na cozinha. Eles estavam me esperando, minha mãe, meu pai e minha irmã Kendra sentados na mesa de madeira, parecendo que iam fazer uma intervenção. Primeiro veio o silêncio. Depois, a culpa estampada no rosto deles. Meu pai nem conseguiu olhar para mim e encarava apenas as mãos calejadas apoiadas na mesa. Avery, querida, minha mãe falou com aquela voz doce que ela usa quando vai dar uma notícia ruim. Não exagera. Cadê o meu carro? Minha voz saiu arranhada. Kendra endireitou os ombros, com uma postura confiante demais, tipo aquelas poses dos tutoriais de maquiagem dela. É só temporário, avenida. Eu vou pagar tudo de volta. Pagar o quê? Minha voz ficou baixa e perigosa. Onde está o meu Challenger? Minha mãe olhou para o meu pai, que ainda não tinha coragem de levantar a cabeça. Tivemos que tomar uma decisão difícil, querida. A Kendra precisava de dinheiro para começar o negócio dela e... Levamos o carro para Cornerstone Pond. Meu pai finalmente falou, com a voz áspera. Conseguimos $45.000. O chão pareceu virar de lado. Vocês fizeram o que com o meu carro? É só um empréstimo usando o carro como garantia, não é venda. Kendra se meteu. Quando minha linha de cosméticos lançar, eu pago tudo com juros. Você vai ter seu carro de volta rapidinho. Minha mente foi direto para as noites intermináveis em que eu fiquei curvada sobre planilhas na Bridgewater Capital. Semanas de 70 horas por 6 anos seguidos. Dizendo não a férias, a um apartamento melhor, a tudo, só para conseguir economizar. Lembrei das mãos gastas do vovô guiando as minhas pelo motor do Challenger do amigo dele, quando eu tinha 9 anos. Essas máquinas não são só transporte, Avery, ele dizia, com um sorriso cheio de certeza. São sonhos virando realidade. Um dia você vai ter a sua beleza. Só tenha paciência. No dia em que finalmente dirigi meu próprio Challenger para casa, eu chorei. Não só pela pintura preta brilhante ou pelo ronco do motor, mas pelo que aquilo representava, a prova de que meus sacrifícios tinham valido a pena. Minha linha de cosméticos é revolucionária, Kendra continuava, jogando o cabelo para trás. Eu desenvolvi uma fórmula que... Eu não quero saber se você descobriu a fonte da juventude dentro de um frasco. Minha voz cortou a fala dela. Aquele carro não era seu para pegar. Os lábios da minha mãe se apertaram. Agora, Avery, família ajuda a família. Você ganha bem no seu trabalho. A Kendra precisa dessa chance para vencer. Então vocês usaram minha chave reserva e até o documento do carro? Cada nova descoberta doía mais. Isso é fraude. Meu pai se encolheu. Somos seus pais, minha mãe rebateu. Sempre apoiamos as duas igualmente. Uma risada amarga escapou de mim. Igualmente? É assim que vocês chamam isso? Meu celular vibrou no meu bolso. Tirei sem pensar, só dando uma olhada rápida na notificação.
A notificação era da minha seguradora, avisando que tinham colocado um gravame no meu carro. O gelo tomou o lugar do fogo que eu sentia. Aquilo não era só sobre dinheiro. Nem só sobre o meu carro dos sonhos. Era sobre respeito, algo que minha família nunca teve por mim. Vocês têm 30 dias, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. 30 dias para recuperar meu carro, ou eu faço uma denúncia por fraude e roubo. Denúncia? Minha mãe arregalou os olhos. Contra a própria família? Família não rouba umas das outras. Virei em direção à porta. 30 dias. As expressões chocadas deles me seguiram enquanto eu saía e bati a porta com força suficiente para tremer as fotos na parede. Fotos que, de repente, pareciam mentira, sorrisos que escondiam o fato de que, nessa família, meus sonhos sempre foram tratados como algo descartável. A loja de penhores fede a desespero e a um aromatizador barato. Endireito meu blazer, tentando parecer uma mulher que sabe o que está fazendo, e não alguém com a vida desmoronando. Meu reflexo numa vitrine empoeirada mostra marcas de rímel que eu não consegui tirar de manhã. Senhorita Martin, chama o dono do penhor, Gordon, segundo o crachá. Ele empurra uns papéis pelo balcão. A voz dele tem aquele tom neutro de quem vê desastre financeiro todo dia. Seu veículo foi trazido há 5 dias. Empréstimo de $45.000, mais nossas taxas padrão. Dou uma olhada nos documentos, meu treinamento financeiro entrando em ação automaticamente. $3.000 de taxas? Isso é praticamente exploração. Nós assumimos riscos, Gordon responde, impassível. O mercado de carros clássicos é instável. E se o empréstimo não for pago? Depois de 35 dias, nós colocamos o veículo em leilão. Ele bate o dedo em um parágrafo de letras minúsculas. Pagamento total até 3 de outubro. $48.000. Meu estômago se revira enquanto viro a página. Lá está a minha assinatura. Só que não é a minha. A falsificação é boa o bastante para enganar a loja, mas erra o pequeno curvinho para cima que eu sempre faço no final do meu sobrenome. Essa assinatura não é minha. O rosto de Gordon muda só um pouco. Senhora, se a senhora está sugerindo fraude. Eu não estou sugerindo. Eu estou afirmando. Tiro minha carteira de motorista e depois um contrato recente do trabalho. Compare as assinaturas. Ele analisa com atenção, e o desconforto começa a aparecer no rosto dele. Vou precisar falar com o meu gerente sobre isso. Ótimo. Faça isso. E aproveita para puxar as imagens das câmeras do dia em que essa transação aconteceu. Minha voz soa mais calma do que eu realmente estou. Eu estava em Frankfurt, na Alemanha. 20 minutos depois, com o gerente ali, a verdade cai no meu peito como um peso enorme. Meus pais cometeram fraude de verdade. Fraude criminal. Daquelas que dão cadeia. Nós podemos registrar um boletim de ocorrência agora mesmo, o gerente oferece. A palavra polícia faz minha garganta travar. Eu preciso de um tempo para pensar. De volta ao meu apartamento, desabo no sofá, ainda com o casaco. Na mesa de centro está um álbum de fotos da família que eu não abro há anos. Pego ele no colo, as mãos tremendo um pouco enquanto viro páginas cheias de memórias plastificadas. A festa de 16 anos da Kendra, um jardim decorado, 40 convidados, fotógrafo profissional e um bolo maior que ela. Viro a página e não tem nada do meu aniversário de 16 anos. Porque naquele dia eu estava trabalhando no shopping, juntando dinheiro para pagar taxas de inscrição da faculdade. Sigo folheando. A formatura do ensino médio da Kendra, com meu pai alugando uma limusine. A minha formatura da faculdade, 2 cadeiras vazias onde meus pais deveriam estar. O voo deles misteriosamente cancelado, apesar do céu limpo. Mas no dia seguinte eles estavam no recital de dança da Kendra. Natal de 2018 aparece na foto, Kendra ao lado de um Volkswagen vermelho com um laço enorme. E eu, segurando um suéter de loja de departamento, sorrindo com aquele sorriso apertado que não chega aos olhos. O padrão se repete por anos, por momentos importantes, por sonhos. Não é só favoritismo. São sacrifícios, os meus sacrifícios, sempre para levantar a Kendra. O celular toca, me assustando. O nome do tio Harvey aparece na tela. Acabei de saber, ele diz, nem dá oi. Sua mãe ligou para mim, tentando contar a história do jeito deles. E que jeito seria esse? Pergunto, exausta de repente. Que você tá exagerando. Que família ajuda a família?
O tio Harvey solta um riso curto e indignado do outro lado da linha. Isso não tá certo, e você sabe. Eu sei. As lágrimas ameaçam voltar. Eu só não achei que eles chegariam tão longe. E o que você vai fazer? Eu, ainda não sei. Depois que desligo, a tia Patrícia, irmã do meu pai, sempre tentando ser a pacificadora, liga. Eles só estavam tentando ajudar a Kendra a ter sucesso, ela insiste. O Gerald está se sentindo péssimo. Você não consegue ter um pouco de compaixão? A campainha me salva de responder. É a Jéssica, do trabalho, segurando uma sacola do nosso restaurante tailandês favorito. Trouxe jantar, ela diz, olhando meus olhos vermelhos. Você tá um caco. Eu rio pela primeira vez em dias. Obrigada pela sinceridade. Comendo noodles apimentados, eu conto tudo. A indignação dela é como um alívio, finalmente alguém vendo a situação do jeito certo. Você sabe que isso é crime, né? Ela pergunta, enchendo minha taça de vinho. Eles roubaram o seu carro. Eu sei. Se fosse qualquer outra pessoa. Mas não foi outra pessoa. Coloco o garfo na mesa. Foi a minha família. E isso torna tudo pior, não melhor, Jéssica diz, mais suave. E o que seu chefe falou? Que família pode machucar mais do que qualquer um? Eu tinha desabado no escritório dele mais cedo, coisa que nunca fiz em 6 anos de Bridgewater. Ele tá me dando espaço para resolver tudo. Na manhã seguinte, envio uma mensagem para Kendra. Café. 12h. Naquele lugar perto do seu prédio. Só nós duas. Ela já está lá quando eu chego, de óculos escuros mesmo com o dia nublado. Aquela confiança exagerada que ela tinha mostrado na cozinha desapareceu. Me mostra o plano de negócios, digo, sentando. O quê? O plano de negócios. Projeções financeiras. Estratégia de marketing. Você sabe, os documentos que qualquer startup séria teria antes de pedir investimento. Ela começa a mexer no copo de café, inquieta. É mais fluido que isso. Negócios criativos. Para. Levanta a mão. Me mostra o que você tem. Documentos reais. O que ela tira da bolsa é um painel de inspiração com maquiagens, uma lista de possíveis nomes de produtos e uns rascunhos bem básicos de embalagens. Nenhum contrato com fornecedores. Nenhum detalhe de formulação. Nenhuma projeção financeira. É isso? Minha voz fica perigosamente baixa. Foi por isso que você roubou o meu carro? Avery, eu só queria uma chance de provar que sou capaz, como você provou. O lábio inferior dela treme. Todo mundo sempre fala de como você é bem-sucedida, responsável, de como eu devia ser mais como você. Eu conquistei minha chance, digo, cada palavra firme. Eu não roubei o sonho de ninguém. Os ombros dela caem. Eu pensei que, quando o negócio desse certo, eu pudesse te pagar com juros, fazer todo mundo se orgulhar. E agora? A primeira remessa chegou ontem. Ela tira os óculos escuros, mostrando os olhos inchados. Metade das embalagens veio quebrada. Clientes já estão reclamando online. A fórmula separa depois de algumas horas. A voz dela falha. Tá tudo desmoronando. Meu celular vibra com uma mensagem. De Kendra. Olho para ela, confusa, depois pro celular. Preciso de mais dinheiro para consertar isso. Só mais um pouco. Por favor, Avery, eu tô desesperada. Ela me observa lendo, com um olhar suplicante. Coloco o celular virado para baixo na mesa. Nem um centavo a mais, digo. Você dá um jeito nisso, ou todo mundo perde. O rosto dela se desfaz. Eu não sei como. Por um segundo perigoso, eu sinto aquela velha pressão, o papel de sempre, resolver o problema, limpar a bagunça, ser a responsável. Mas então lembro da minha garagem vazia. Da assinatura falsificada. Então é melhor você descobrir rápido, digo, me levantando. O relógio tá correndo. 10 dias depois de descobrir o que ela fez com meu carro, o negócio da Kendra está em ruínas. Eu acompanho o fracasso dela enquanto tento focar no meu trabalho, vendo cada atualização desastrosa chegar no celular como um relógio quebrado tocando sem parar. Dia 3, fornecedores recusando novas entregas depois de pagamentos retornados. Dia 5, pedidos de reembolso inundando as redes sociais dela. Dia 7, conta comercial congelada pelo banco.
Dia 10, Kendra trancada no apartamento, ignorando todas as ligações. Eu encaro a tela do computador no meu escritório na Bridgewater Capital, mas os documentos da aquisição de Frankfurt começam a ficar borrados diante dos meus olhos. O negócio que eu passei 6 meses organizando agora está por um fio, porque eu não consigo me concentrar. Minha mente volta o tempo todo para o espaço vazio na garagem onde meu Challenger deveria estar. O telefone da minha mesa toca. É meu chefe, o diretor Palmer. Avery, eu preciso das projeções finais até às 4. A voz dele tem aquela ponta de preocupação que só aumentou na última semana. Você parece exausta. Tá tudo bem em casa? Força um sorriso profissional na voz. Tá tudo ótimo. Você vai ter as projeções em 1 hora. A mentira desce amarga. Nada está ótimo. Minha família me traiu. O negócio da minha irmã está desmoronando, e minha carreira pode ir junto se eu não conseguir separar as coisas. Quando chega o domingo, estaciono o carro alugado na rua, e não na garagem deles. É um pequeno ato de rebeldia, mas necessário. O cheiro familiar de ensopado, o típico pedido de paz da minha mãe, vem da cozinha quando entro. Meu pai está sentado à mesa, ombros caídos como se carregasse um peso invisível. Minha mãe mexe nos pratos de porcelana, os pratos bons, usados só no Natal ou em crises. Kendra chega atrasada, de óculos escuros para esconder os olhos inchados. O passo confiante dela virou algo lento, pequeno. Vamos comer enquanto tá quente, diz minha mãe, servindo meu pai primeiro, como sempre. Sentamos em silêncio, só o som dos talheres riscando os pratos. Eu corto a carne em quadradinhos perfeitos, focando no barulho da faca no prato para não gritar. Minha mãe quebra o silêncio primeiro. A Kendra tá passando por um momento difícil com o negócio. Ela dá um tapinha na mão da Kendra. Todo mundo falha às vezes. Coloco o garfo na mesa. Isso não é sobre falhar. É sobre roubo. Achamos que estávamos ajudando, meu pai diz baixinho, as primeiras palavras desde que cheguei. As mãos envelhecidas dele tremem um pouco quando pega o copo de água. Queríamos que a Kendra tivesse uma chance. Às minhas custas. As palavras saem mais afiadas do que eu pretendia, cortando a falsa harmonia da mesa. Vocês não pegaram só um carro. Vocês pegaram tudo o que ele representava. Kendra encolhe os ombros, como se tivesse levado um tapa. Querida, é só um veículo, minha mãe diz. Mamãe começa a falar. Foram 6 anos de horas extras e férias perdidas. Era o legado do seu avô. Era a única coisa que mostrava que todos os meus sacrifícios tinham valido a pena. Minha voz fica firme, mas por dentro eu estou em pedaços. E vocês tiraram isso de mim sem nem pensar 2 vezes. Din-dom. A campainha toca. Mamãe até parece aliviada com a interrupção, mas o alívio some quando papai volta trazendo o tio Harvey. O irmão mais velho do meu pai enche a porta com os ombros largos e o típico olhar bravo. Que diabos você estava pensando, Gerald? Harvey dispara sem nem cumprimentar. Ele me encara do outro lado da sala. A Avery me ligou. Mamãe se endireita toda, tensa. Isto é assunto de família, Harvey. Exatamente por isso eu estou aqui, ele responde, puxando a cadeira ao meu lado. Alguém precisa defender a pessoa da família que vocês estão jogando profundo do poço. O rosto do meu pai fica vermelho. Agora espera 1 minuto. Não, você espera. Pego minha pasta ao lado da cadeira. O couro frio toca meus dedos enquanto tiro a pasta que preparei ontem. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora. Coloco 3 folhas na mesa. O documento do carro. As leis sobre fraude. As regras de penhor. E as diretrizes de sentença. As folhas batem na mesa como se fossem granadas. Isto é um crime. Bato o dedo no primeiro papel. Eu poderia mandar vocês 2 pra cadeia. O rosto da minha mãe perde toda a cor. Você não faria isso. Eu não quero fazer. E isso é verdade, até me surpreende. Apesar de tudo, eu não quero destruir meus pais. Mas vocês precisam entender o que fizeram. Papai olha para os papéis de verdade pela primeira vez. Cadeia? 2 anos? 5? Minha voz continua fria, profissional. Por fraude no título. E ainda tem a restituição. Mamãe cai no choro, não aquele choro manipulador de sempre, mas um choro feio, pesado, que sacode o corpo dela. Papai segura a mão dela, com os olhos brilhando.
O que a gente fez com você? Com a nossa família? Pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu vejo arrependimento de verdade no rosto dele. Não era só arrependimento por terem sido pegos, era arrependimento de verdade, por entenderem o estrago que fizeram. Kendra tira os óculos escuros, mostrando os olhos vermelhos. Isso é culpa minha, ela diz, a voz falhando. Eu empurrei eles para fazer isso. Eu sabia que você nunca ia concordar. Então convenci os dois de que seria temporário, que você entenderia quando meu negócio desse certo. Ela olha para as próprias mãos, sempre tão perfeitas. Eu nunca imaginei que tudo ia desmoronar tão rápido. Tio Harvey se inclina para frente. Então qual é o plano? Porque aquele penhor não vai esperar para sempre. 25 dias, confirmo. Depois disso, eles leiloam o carro. Mamãe enxuga os olhos. O que a gente pode fazer? Pego a calculadora. Vamos ver o que a gente tem. Passamos a próxima hora avaliando as opções. Papai acha que pode pegar um crédito usando a casa como garantia, uns $30.000, mas vai levar 2 semanas para sair. Kendra topa vender a BMW dela e zerar a conta poupança, talvez dê mais uns 12 mil. Eu, com dor no coração, me comprometo com 6 mil do meu fundo de emergência. Tio Harvey observa tudo com os olhos apertados. Eu posso emprestar 5 mil, ele diz no fim. Mas só porque a Avery não devia ser a responsável por consertar esse desastre. A matemática é cruel. Mesmo juntando tudo, precisamos de 15 dias para ter o valor inteiro. E a loja de penhor exige um depósito imediato de $15.000 para congelar o processo de leilão. Vou ligar amanhã de manhã, papai diz, agora com a voz mais firme. Ver se eles aceitam negociar o prazo. Quando vou embora, o peso no peito ainda está ali, mas algo mudou. A traição continua, mas agora existe um caminho. Difícil, incerto, mas existe. De volta ao meu apartamento, sento na beira da cama com uma foto emoldurada nas mãos. Meu avô em pé ao lado de um Challenger preto brilhante, com o braço sobre os ombros da minha versão de 12 anos. A luz do verão refletindo no para-choque cromado e nos olhos sorridentes dele. Carro é só metal e cromo, menina Avery, ele me dizia. O que importa é o que ele representa. No silêncio do meu apartamento, eu finalmente entendo. Essa luta não é só para recuperar o carro. É sobre exigir o respeito que eu conquistei. É sobre mostrar para minha família que meus sonhos importam tanto quanto os da Kendra. Pego o telefone e ligo para os meus pais. Papai atende no primeiro toque. Eu vou ajudar, digo, com a voz firme. Mas as coisas nunca mais vão ser as mesmas. O silêncio entre nós diz tudo que não dá para desfazer. Eu sei, ele responde por fim. Vamos consertar isso, Avery. Eu prometo. Encerro a ligação sem dizer tchau. Algumas promessas chegam tarde demais para trazer conforto, mas eu prefiro ação a palavras. Amanhã começa a luta para recuperar o que é meu. Não só o carro, mas o meu lugar nessa família. Kendra olha seu reflexo na parede espelhada da boutique, segurando o lenço de seda Hermes favorito dela. A coleção inteira, antes motivo de orgulho, agora está estendida no balcão para avaliação. A dona da loja examina cada peça por cima dos óculos, boca apertada em cálculo. Posso oferecer 8 mil no total, ela diz sem levantar os olhos. Kendra engole seco. Essas peças custaram mais de 15 mil. Mas o prazo do penhor pesa mais que o orgulho. Feito, ela sussurra, vendo a mulher preencher o cheque. Do outro lado da cidade, papai entra mancando no escritório do gerente do armazém, o joelho doendo por causa da artrite. Turno da noite? O gerente levanta as sobrancelhas. Geraldi, você não trabalha de noite faz 20 anos. Papai se senta na cadeira. É só por um tempo. Preciso do adicional. O gerente olha as olheiras profundas sob os olhos dele. Isso tem a ver com aquela história do carro que seu irmão comentou? Papai só faz um aceno, a mandíbula travada. Coisa de família. Segunda-feira você começa, o gerente diz, empurrando a papelada. Espero que valha a pena. Em casa, mamãe embrulha os castiçais de prata da vovó em papel de seda, as mãos tremendo. Essas peças passaram pela Grande Depressão, viram 50 anos de celebrações da família. Ela coloca tudo com cuidado numa caixa, junto com o colar de pérolas que papai deu a ela no aniversário de 25 anos de casamento. No penhor do Flashes, o avaliador mal olha os itens antes de oferecer $3 mil, só o suficiente para cobrir o pagamento de juros da próxima semana.
Meus próprios sacrifícios vêm em noites sem dormir e refeições puladas. A expansão em Frankfurt exige atenção constante, mas eu estou pegando contas extras, correndo atrás do bônus de desempenho que, de repente, faz a diferença entre me salvar ou quebrar de vez. O recibo do depósito no Cornerstone Pawn está na minha mesa, prova de que os 15 mil iniciais adiou o leilão. Uma pequena vitória, diminuída pela última carta do banco, a aprovação do empréstimo com garantia da casa, ELOC, atrasada por causa da avaliação do imóvel. Eles estão fazendo progresso de verdade, diz Jéssica, comendo no meu cubículo. Sua irmã ligou para mim. Levanto os olhos das planilhas, surpresa. Ela ligou para você? Queria saber se o grupo financeiro estava contratando para posições de entrada. Jéssica enrola os noodles no garfo. Fiquei chocada. Mais tarde naquela semana, vejo Kendra no food court, quase irreconhecível de calça preta simples e camisa branca. Sem marcas de grife, sem joias chamativas. Ela se mexe nervosa na entrada de funcionários da Nordstrom. Primeiro dia. Quando meu celular toca naquela noite, a voz dela soa menor do que eu jamais ouvi. Eu não fazia ideia de, as palavras falham, 8 horas em pé, sorrindo para pessoas que me tratam como móvel, enquanto você trabalha 70 horas por semana há anos. Encosto no balcão da cozinha, sem saber o que dizer. Todas aquelas vezes que eu te chamei de chata por cancelar planos, continua ela. Você não era chata. Você estava sendo responsável. 3 dias depois, nos encontramos na cafeteria no meio do caminho entre nossos apartamentos. Kendra pede café simples, nada daquelas misturas complicadas de sempre. A maquiagem é discreta, as unhas curtas e sem esmalte. Fui mimada e egoísta, ela diz sem rodeios. Sinto muito, Avery. Não é só pelo carro. Por tudo. Envolvo minhas mãos na caneca, sentindo o calor espalhar pelas palmas. Palavras bonitas, quem? Eu sei, ela responde, firme, olhando nos meus olhos. Mas ações falam mais alto. Estou tentando te mostrar agora. Na casa dos meus pais, papai espalha extratos bancários pela mesa da cozinha, a luz forte do teto destacando cada linha no rosto dele. Ele aperta os olhos para os números que não fecham, somando colunas pela 5ª vez. Geralde, minha mãe chama do escritório. Você sabia disso? Ela segura uma pilha de pedidos de empréstimo, todos na letra cursiva da Kendra. Cartões de crédito. Empréstimos pessoais. 3 contas diferentes de compre agora, pague depois. Quase 80 mil dólares, minha mãe sussurra. Não tínhamos ideia. Na manhã seguinte, eles se sentam frente a frente com o Sr. Winters, da cooperativa de crédito, o consultor financeiro em quem confiam há 20 anos. Esse ELOC vai atrasar sua aposentadoria em pelo menos 5 anos, ele explica com calma. E isso supondo que não surjam outras surpresas financeiras. Mamãe fica olhando para as próprias mãos, aliança frouxa no dedo mais fino. Quando passo para deixar minha parte do pagamento desta semana, papai me encontra nos degraus da varanda. Pela primeira vez, mamãe não está por perto com desculpas. Falhamos com você, ele diz, a voz rouca de emoção, muito antes de pegarmos seu carro. Sento ao lado dele, a madeira gasta rangendo sob nós. Tantos anos, elogiamos os sonhos da Kendra enquanto ignorávamos os seus. As mãos calejadas se entrelaçam. Você nunca pediu muito, então nunca pensamos que precisava de muito. O céu de domingo à noite fica dourado enquanto ficamos em silêncio. Então o ELOC finalmente é aprovado, mas com um prazo de processamento de 3 dias. O alívio vira pânico quando o Cornerstone Pawn liga. Outro comprador está interessado no Challenger e oferece dinheiro à vista. Só precisamos de mais 2 dias, papai implora ao telefone. Negócio é negócio, responde o penhorista. O primeiro dinheiro que chegar leva o carro. As 36 horas seguintes passam entre cálculos frenéticos e telefonemas desesperados. Kendra esvazia a conta poupança. Mamãe vende os brincos de diamante do aniversário de casamento. Eu uso tudo do meu limite emergencial no cartão. Ainda faltam 3 mil dólares. Não é suficiente, diz mamãe, voz oca, enquanto nos reunimos à mesa da cozinha. O prazo é amanhã, ao meio-dia. A campainha toca, e o tio Harvey está na varanda, talão de cheques na mão. Família ajuda família, ele diz, repetindo as palavras da mamãe de semanas atrás, mas com um sentido totalmente diferente. Na manhã seguinte, todos nós nos apertamos no banco, olhando o relógio digital correr para o meio-dia enquanto o gerente processa a transferência. A mão do meu pai treme ao assinar a autorização.
Às 11h42, a confirmação aparece na tela. Pagamento recebido. Pela primeira vez em semanas, respiramos. O sol da manhã brilha no acabamento cromado do meu Challenger enquanto eu fico em frente ao Cornerstone Palm, segurando o recibo com a palma suada. Depois de 30 dias de sacrifícios familiares, discussões e lágrimas suficientes para encher o Rio Colorado, conseguimos juntar os $48.000, cada centavo contado. A garganta aperta quando eu empurro a porta de vidro. O mesmo penhorista que pegou meu carro está atrás do balcão, levantando as sobrancelhas ao me reconhecer. Senhorita Martin, ele diz, deslizando a papelada pelo balcão. Veio buscar seu veículo? Assinto, sem conseguir confiar na minha própria voz. Minha assinatura parece estranha enquanto rabisco em cada linha, a caneta tremendo entre os dedos. O penhorista conta o cheque 2 vezes antes de me entregar uma pasta com o título e um conjunto de chaves. Tudo certo, ele diz, mas mal consigo ouvir. Minhas mãos tremem tanto que quase deixo as chaves caírem. O metal frio contra minha palma, o peso familiar que eu achei que talvez nunca sentiria de novo. No estacionamento, passo os dedos pela pintura preta brilhante, procurando imperfeições, sinais de maus tratos. O acabamento cromado reflete o sol, enviando flashes cegantes. Eles detalharam ontem, o penhorista comenta atrás de mim. Política antes da devolução. Não respondo. Esse momento deveria ser triunfante. Mas, em vez disso, tem gosto de cinza, uma vitória vazia, corroída pela traição. A voz do vovô ecoa na minha memória. Carro é só metal e cromo. O que importa é o que ele representa. O que esse carro representa agora? Não só meu trabalho duro e meus sacrifícios, mas também a certeza de que minha família via meu sonho como descartável. O motor ronrona com aquele som familiar, que vibra pelo assento. Lágrimas escorrem pelo meu rosto enquanto saio do penhor, cada quilômetro entre nós deixando outra parte da emoção escapar. Quando chego no meu apartamento, minhas bochechas estão encharcadas, a máscara de cílios provavelmente escorrendo em rios escuros pelo rosto. Mas meu carro está em casa. 3 dias depois, meu celular vibra com uma mensagem da mamãe. Jantar de domingo? 17 horas, papai vai grelhar carnes. Cuidado. O convite cai como uma pedra no meu estômago. Penso em recusar, mas digito de volta apenas, estarei lá. Algumas conversas não podem acontecer por mensagem. Domingo chega com um clima perfeito de primavera. O motor do Challenger anuncia minha chegada antes mesmo de eu entrar na garagem deles. Papai está ao lado da churrasqueira, espátula parada no ar enquanto eu estaciono. Mamãe aparece na porta, preocupada, segurando um pano de prato nas mãos. O jantar é um exercício de silêncio constrangedor, interrompido apenas por pedidos para passar a batata ou comentários sobre o tempo. Kendra cutuca a comida, olhando para baixo. Ninguém menciona o elefante sentado à mesa com a gente. Finalmente, papai limpa a garganta e coloca o garfo na mesa com cuidado. Avery. Ele começa, a voz formal, como de um estranho. Preparei algumas coisas que quero dizer. Tira um papel dobrado do bolso, mãos visivelmente trêmulas. Eu traí sua confiança. Viole seus direitos de propriedade. Falhei no meu dever como seu pai de proteger o que é importante para você. Cada frase parece ensaiada, mas sincera, os olhos dele pulando entre o papel e meu rosto. Mamãe estende a mão pelo outro lado da mesa, lágrimas caindo. Por favor, nos perdoe, querida. Nós estávamos errados. Tão errados. Kendra se endireita na cadeira. Estou trabalhando na Macy's há 3 semanas. Ela diz, tirando um pequeno caderno da bolsa. Criei um plano de orçamento para devolver a minha parte. Vai levar tempo, mas cada centavo será pago. Eles me observam, 3 rostos tensos entre esperança e medo. Cura leva tempo, digo por fim, apoiando o guardanapo ao lado do prato. A confiança não se reconstrói da noite para o dia. O alívio no ambiente é palpável, embora ninguém sorria. Eles entendem que isso não é perdão, apenas a disposição para tentar. 2 dias depois, sento frente a frente com Raquel Roma, a advogada cujo cartão tem queimado um buraco na minha carteira há um mês. Você tem um caso sólido para acusações criminais? Ela pergunta, óculos apoiados no nariz enquanto revisa os documentos. Fraude de título. Roubo de identidade. Seus pais podem enfrentar consequências sérias. Olho para a foto de família na mesa dela, 3 gerações, sorrindo com suéteres combinando. Quais são minhas outras opções? Raquel se recosta na cadeira.
Um acordo formal de pagamento, legalmente vinculante, mas sem acusações criminais. No domingo seguinte, nos reunimos novamente à mesa de jantar. Tio Harvey senta ao meu lado, mãos calejadas e firmes, enquanto observa meus pais e Kendra assinarem os contratos. Pagamentos mensais por 2 anos. Explico, voz mais firme do que sinto. Com juros. A mão do meu pai treme ao assinar, mas seus olhos encontram os meus sem desviar. Vamos cumprir isso, Avery. Cada termo. A mudança de poder é clara. Pela primeira vez na vida, meus limites não são apenas palavras para serem ignoradas. Estão em preto no branco, legalmente vinculantes. Eu nunca quis esse tipo de autoridade sobre vocês, admito mais tarde, enquanto Harvey me acompanha até o carro. Às vezes, o respeito precisa ser imposto antes de ser dado livremente, ele responde, apertando meu ombro. A reunião da família estendida no mês seguinte se torna palco para o acerto de contas público. Tia Patrícia me encurrala perto da salada de batata, o copo de vinho ameaçando tombar. Todo mundo comete erros, querida. Você deixou seu ponto claro. Hora de deixar pra lá. Tio Harvey surge ao nosso lado, firme como um carvalho. Eles precisam assumir o que fizeram, Patrícia. Sem diminuir nada. O quintal fica em silêncio quando Kendra dá um passo à frente, ombros retos apesar da voz trêmula. Eu manipulei meus pais, ela anuncia para a família reunida. Usei o favoritismo deles, mas eles escolheram trair a Avery. Todos nós somos responsáveis. A boca da tia Patrícia se abre e fecha, sem palavras. O primo Mike me dá um aceno sério de respeito. Algo muda na dinâmica da família, a verdade cortando décadas de padrões de conivência. No resto da semana, eu troco o código da porta da garagem na casa dos meus pais. O simbolismo não passa despercebido enquanto instalo um sistema de segurança no Challenger, a pequena caixa preta piscando sob o painel. Vai deixar uma chave reserva com a gente? Mamãe pergunta enquanto me preparo para sair. Só por precaução? Encontro o olhar dela, segurando até que ela compreenda. Não, digo simplesmente. Ela assente, lábios apertados, mas aceita. A mensagem não precisa de mais explicações. Alguns limites não precisam de palavras, só do som claro e inconfundível de uma linha sendo traçada. As curvas da montanha à frente se desenrolam como uma mão que chama. Reduzo a marcha, sentindo o Challenger responder com um ronco que vibra pelo volante e entra nos ossos. As montanhas rochosas do Colorado se erguem ao meu redor, banhadas pelo ouro da manhã. 1 ano desde que quase a perdi, e dirigir ainda parece voltar para casa. Você estava certo, vovô, sussurro, batendo no painel. A pintura preta brilha ao sol, cada reflexo lembrando pelo que lutei. Com os vidros abertos, o ar da montanha passando pelos meus cabelos, finalmente posso aproveitar esse sonho sem a sombra da traição. Meus ombros não se erguem mais em tensão constante. O nó entre minhas omoplatas, que viveu meses, finalmente se dissolveu. O jantar da semana passada na casa dos meus pais passa pela minha mente. Papai me levou até a garagem antes de eu sair, mostrando a pequena construção que ele fez sozinho, um espaço seguro, trancado, com sistema de alarme próprio. Seu carro sempre estará seguro aqui agora, disse ele, voz rouca de emoção que ainda tem dificuldade de expressar. Só você tem o código. Mamãe aprendeu a pedir agora, coisas simples como: você se importaria se eu pegasse sua jaqueta? Essas perguntas são pequenas vitórias, reconhecimento de que meus pertences não são propriedade coletiva. Kendra me envia $300 todo mês, não é muito comparado ao que deve, mas a consistência vale mais do que o valor. O apartamento dela é pequeno, o guarda-roupa simples. No mês passado, ela me mostrou sua nova planilha de orçamento, o orgulho substituindo a necessidade desesperada de aprovação que antes a movia. Estou aprendendo o que você já sabia o tempo todo, ela admitiu. Ganhar algo faz você sentir diferente do que receber de graça. Uma curva fechada se aproxima e eu tiro o pé do acelerador, depois acelero na curva. O motor canta sob mim. O tio Harvey andou comigo no fim de semana passado, a mão calejada batendo no painel com apreço. Seu avô ficaria orgulhoso, ele disse, não só do carro, mas da mulher que você se tornou. Eu sinalizo e entro na área de observação da montanha. Abaixo, o vale se estende até o infinito, árvores descendo em direção aos picos distantes. Desligo o motor e fico em silêncio, lembrando o dia em que coloquei flores frescas no túmulo do vovô, apoiando uma foto minha com o Challenger contra a lápide. Agora eu entendo, eu disse a ele, alguns sonhos custam mais do que dinheiro.
A aula de finanças que eu ministro como voluntária acontece amanhã, 20 jovens aprendendo o que ninguém me ensinou, como proteger o que importa, estabelecer limites, reconhecer quando ajudar se torna prejudicial. No mês passado, uma adolescente chamada Melissa ficou depois da aula, admirando o Challenger. Meu pai costumava trabalhar com carros antigos, ela disse. Antes do divórcio, minha mãe vendeu as ferramentas dele para pagar as aulas de dança da minha irmã. Deixei ela sentar atrás do volante, vendo os olhos dela se iluminarem de possibilidades. Sonhos precisam ser protegidos. Eu disse a ela, ecoando a sabedoria do vovô, mas com novo entendimento. E você também precisa proteger os seus. O sol aquece meu rosto enquanto ligo o motor de novo. A estrada se curva à frente, cheia de possibilidades, sem culpa ou obrigação. Estabelecer limites me custou a fantasia de uma família perfeita, mas me deu algo melhor. Relações verdadeiras, construídas com respeito, não com expectativa. Acelero de volta na estrada da montanha, vidros abertos, o futuro se desenrolando à minha frente como uma estrada perfeita e aberta.